Sabe, a relação de um dos maiores filósofos da história com a ideia de lei, ela toda se resume a uma única e fatídica decisão. Uma escolha que ecoa por mais de 2.400 anos e que, de certa forma, define muito do que a gente entende hoje sobre justiça, sobre o dever e sobre o próprio Estado. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, né? É um paradoxo que obriga a gente a encarar os limites da obediência e o que realmente significa a lei. Ok, vamos mergulhar fundo nisso para tentar entender a mente de Sócrates. Para começar, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para Atenas, no século V a.C. E é muito importante que a gente não pense em Sócrates como aquela estátua de mármore, sabe? Mas sim como uma força viva, um pensador revolucionário que estava ali, questionando os próprios alicerces da sociedade ateniense. Olha que interessante. Antes de Sócrates, a filosofia olhava para cima, para as estrelas, tentando decifrar o universo. A grande virada socrática foi justamente desviar esse olhar do cosmos para a nossa condição humana. Foi ele quem inaugurou a filosofia moral, obcecada por uma única questão. Afinal, como a gente deve viver? E o mais legal é que a filosofia dele não era de sala de aula, de ambientes fechados. Ela acontecia na ágora, a praça pública, no meio do povo, em diálogo direto com os cidadãos, políticos, artesãos. Ele não chegava com respostas prontas. Pelo contrário, ele fazia perguntas que desestabilizavam as certezas de todo mundo. Então, claro, esse jeito de pensar, esse método socrático, por mais genial que fosse, acabou criando uns inimigos bem poderosos. Gente que via nele uma ameaça real à ordem estabelecida. Para a gente entender o método dele, a gente precisa falar da maiêutica. Sócrates acreditava que todo erro nasce da ignorância e que a virtude é, na verdade, conhecimento. O método dele, que foi inspirado na profissão da mãe, que era parteira, não era para ensinar algo novo. A ideia era ajudar as pessoas a darem à luz as verdades que já estavam dentro delas. Era como um parto de ideias. E é aqui que o bicho pega, né? O grande conflito intelectual da época. De um lado você tinha os sofistas, que eram mestres da retórica e que ensinavam, cobrando por isso, a arte de vencer debates, defendendo que a verdade era relativa. Do outro lado, Sócrates, que buscava uma ética universal, um bem absoluto e que via essa venda de saber como uma verdadeira corrupção da filosofia. Olha só o peso dessa citação de Xenofonte. Ela mostra o quão intensa era essa oposição. Para Sócrates, o conhecimento era algo sagrado, uma busca pela virtude, não uma ferramenta para ser vendida para quem pagasse mais ou para o argumento mais conveniente. Bom, era inevitável. Esse confronto de ideias acabou saindo do campo teórico e foi parar na vida pública, culminando no evento mais dramático da vida do filósofo, o julgamento que colocou um homem mais sábio de Atenas contra a cidade que ele tanto amava. No papel, as acusações formais apresentadas por Meleto, Anito e Lícon eram essas aí. Mas, na real, o que estava sendo julgado era o estilo de vida dele, né? A sua mania de questionar a autoridade, as tradições, de fazer todo mundo pensar. E a defesa do Sócrates, gente, não foi um apelo por misericórdia, não foi ele se rebaixando, foi uma afirmação de uma vida inteira. Ele basicamente disse que a sua conduta, a sua busca incansável pela verdade e pela virtude era a única defesa que ele precisava. A vida dele era a sua própria apologia. Pois é, mesmo com tudo isso, o júri ateniense o considerou culpado, e a pena foi a morte. E é exatamente aqui, diante do fim, que Sócrates nos dá a sua lição mais profunda e mais duradoura sobre a natureza da lei. Aí que a história fica ainda mais intensa. Os amigos dele, os discípulos, armaram todo um plano de fuga. A porta da cela estava basicamente aberta para ele, mas Sócrates se recusou a fugir. E a justificativa para essa recusa, bom, aí está a sua maior lição sobre a lei. Então, o dilema era esse, né? Fugir seria um ato de autopreservação, claro, contra uma sentença que era injusta. Mas ficar seria um ato de submissão a essa mesma injustiça. A escolha que Sócrates fez aqui define um dos pilares do pensamento jurídico do Ocidente. Vamos entender o argumento dele, que é uma verdadeira aula de lógica e dever cívico. Primeiro ponto, ele viveu a vida inteira em Atenas, se beneficiando da segurança e da ordem das leis da cidade. Isso, para ele, cria um pacto tácito. Segundo, se todo cidadão pudesse simplesmente decidir quais leis obedecer e quais não, as leis perderiam toda a sua força e a sociedade entraria em colapso, viraria o caos.
E terceiro, que talvez seja o ponto mais importante da ética dele, fugir seria cometer uma injustiça contra as próprias leis, ou seja, responder a um mal com outro mal, o que violaria a sua regra de vida mais fundamental. Essa resposta é simplesmente genial. Ela revela tudo. Para ele, o problema não era morrer. O problema era agir de forma injusta. Então, morrer por causa de uma sentença injusta, mas mantendo a própria integridade moral, era muito melhor do que viver como um fugitivo que quebrou o pacto com a sua cidade. E aqui que a gente vê aquela tensão clássica, né, entre a lei moral, a nossa consciência e a lei do Estado. A consciência pode e deve criticar uma lei injusta, mas para Sócrates, ela não pode simplesmente desobedecer, porque o foro individual deve se submeter ao bem da comunidade para evitar a anarquia. A morte de Sócrates, então, gente, não foi de forma alguma uma derrota. Foi, na verdade, a conclusão lógica e coerente de toda a sua filosofia e foi o ato que imortalizou seus ensinamentos para sempre. Sabe, ao beber a cicuta, ele colocou em prática tudo o que ele falou a vida inteira. Um compromisso ético absoluto, a importância do dever cívico e a busca pela virtude acima até da própria vida. E o impacto disso foi gigantesco. Sócrates não deixou um único texto escrito, mas ele deixou discípulos. E Platão, o seu aluno mais famoso, eternizou esses diálogos, esses dilemas, garantindo que a questão da justiça e da lei continuasse a ser o centro da filosofia ocidental. Se a gente tivesse que resumir a contribuição dele para o direito numa frase só, talvez fosse esta. Para Sócrates, o que nos separa do caos não é a perfeição das leis, mas sim o nosso compromisso coletivo de obedecê-las. E no fim das contas, a decisão de Sócrates continua ecoando e nos desafiando até hoje. Ele nos oferece um caminho de obediência cívica, mas nos deixa com essa pergunta no ar. Uma questão que está na base de debates modernos sobre desobediência civil, sobre os limites do poder do Estado e que nos força a pensar sobre os fundamentos do nosso próprio pacto social.